chegando ainda aí por aí, a gente vai aceitando, certo? Nós, na aula passada, nós falamos sobre alguns testes de significância, certo? Então vocês podem anotar aí, né, no caderninho de vocês, que vocês estão estudando, que a gente vai ver, né, um total desse módulo, que a gente deve encerrar, no máximo até quinta-feira. Dois testes T, três testes T, nós já vimos dois, certo? Então são três testes T, um teste F e um teste Q. São 5 testes de significância. Três testes que usam a distribuição de Student, teste T, um teste F e um teste Q. A gente vai ver, já começou a ver, eu vou revisar aqui rapidamente a última aula, certo? Que nós trabalhamos especificamente com dois testes de significância T. Dois casos em especial. Hoje a gente vai ver para o terceiro caso e já entra para o teste F. Na próxima aula a gente encerra, se Deus quiser, esse assunto. E eu vou fazer um bônusinho, né? É um testezinho que eu vou fazer, né, com vocês na próxima aula. Assim, se você... Não é uma coisa que vale... por exemplo, se você não fizer, você deixa de ganhar. Tá entendendo? É um bônus. Chama-se, o que eu costumo dizer, teste de bônus. Ganha quem fizer, mas se você não fizer ou errar, você não vai ter prejuízo na sua nota, porque isso é só um bônus. Os testes avaliações que se vão fazer, vai continuar valendo de 0 a 10. Então, isso vai ser adicionado, né, como extra para vocês. Esse testinho a gente vai fazer na próxima quinta-feira. Certo? É um testinho, uma questãozinha ou duas em formulário. Vocês vão fazer, preencher e lançar. É só alegria, é só tranquilidade, porque é bônus. Não é prova e não é teste, é bônus. Certo? A gente vai falando daqui a pouco mais sobre isso. Bom, dos testes de significância, né? O que acontece? A gente viu dois. Qual foi o primeiro? A comparação de um conjunto de medidas, né, com um valor verdadeiro. Certo? Então, nós tínhamos uma única amostra sendo avaliada, né? Então, essa única amostra, ela foi avaliada, ela tem um valor, né, de referência de uma determinada propriedade de um determinado analito, de uma determinada substância que tem nela, né? Um valor real, um valor verdadeiro. E você compara esse conjunto de medidas, né, dessa mesma amostra, estou falando só de uma amostra, né, com esse valor verdadeiro. Então, e aí você vai distinguir se essa média ela é ou não é diferente de um valor verdadeiro. Então, o que é que você avalia? Você avalia, né, com base no teste T, um testezinho T que se faz, né, e avalia se a sua média, né, desse conjunto de medidas é diferente ou não do valor verdadeiro. E calcula o valor de T. Se o valor de T for maior do que um valor teórico, um valor tabelado, né, existirá diferença significativa entre essa média experimental e o valor verdadeiro. A gente viu isso na aula passada. Ou seja, esse valor de T será muito pequeno se acontecer o quê? Se essa diferença entre o valor real, valor verdadeiro, e a média for muito baixa. Quanto mais próximo x barra for de μ, mais próximo de zero vai ser esse numerador, né? E com mais próximo de zero será o valor de t.
Consequentemente, né, esse valor de T será, né, menor do que o valor tabelado, e aí não existirá diferença significativa entre, né, essa média experimental e o valor verdadeiro. E aí, se tiver algum erro aí, é proveniente de erro aleatório, certo? Então, é um primeiro teste. É uma única amostra, batida várias vezes, e essa média é comparada com um certo valor, certo? E aí, a gente fez esse exemplo na aula passada, que é um exemplo que é uma amostra de carvão, que veio dos Estados Unidos, né? Você está no laboratório, uma amostra de carvão veio lá, certificada dizendo que ela era 3,19%. Massa. E aí você tinha 4 medidas, né? 4 medidas, tirou a média dela e comparou a média dessas 4 com um valor verdadeiro de enxofre, tá? Então, foi isso que a gente fez na aula passada. A gente tem, esses resultados já estão lá no SIGA, né, com essa tabelinha, né? A gente viu que o teste T, né, deu um T calculado maior do que um T tabelado, né, indicando que essa média dessas 4 medidas, 3,26, é diferente do ponto de vista estatístico, né, com 95% de confiança, de 3,19. Então, o valor de T calculado foi de fato maior, 3,429, indicando que há de fato, ponto de vista estatístico, né, sempre apresentando a confiança, com 95% de confiança, é importante sempre frisar, né, na conclusão, né, do laudo, né, que esse conjunto de medidas, né, compilado na média, é diferente do valor verdadeiro. Esse XV é a mesma coisa que o Mi, certo? Mesma coisa. Então, esse teste T ele revelou justamente isso. Podia ser o contrário. Se fosse menor, então, no ponto de vista estatístico, ele seria igual, semelhante, né? Bom, a gente fez isso, né? E aí a gente encerrou essa aula passada com esse outro teste, certo? Que aí é diferente. E aí você tem uma amostra que mede várias vezes uma amostra só, certo? Que mede várias vezes no método 1 e essa mesma amostra mede várias vezes aonde? No método 2. Então, é uma única amostra sendo medida em duas situações diferentes. E aí a gente viu que a gente pode verificar se esses métodos estão produzindo resultados iguais ou diferentes. Então, é um teste T também. A diferença é que aqui ele vai ter uma forma diferente de se calcular o valor de T. Mas ao final ele vai ter um valor de T e esse valor de T ele será comparado com o valor de T tabelado. Aí é a mesma coisa. Se o valor calculado for menor do que o valor tabelado, não existirá diferença significativa. Ou seja, o grupo de medidas do método 1 será igual ao grupo de medidas do método 2. Do ponto de vista estatístico, não vai ter a média de um não vai ser maior do que a média de outro. Mas, se o valor de T, que a gente viu com base nessa equação aqui, né, que vocês se assustaram, né, mas a gente já fez o exemplo, né, se o valor de T ele for de fato maior do que o valor tabelado, aí sim, o grupo de medidas ele é diferente. Então, essa equação ela parece difícil, mas ela é simples. A diferença aqui é você calcular o desvio padrão agrupado, né? Então, calcular o desvio padrão agrupado, com base nessa equação aqui, né? Você pega dois desvios padrão, um do outro, né? E o resto é só botar os valores, né? N1 é o número de medidas do método 1 e N2 o número de medidas do método 2. Acabou. Você tem o desvio padrão agrupado e aí você vai ter o valor, né, que você precisa para completar esse seu cálculo aqui do T. Então a gente fez isso, né, na aula passada, né, estou só revisando, a gente fez esse exemplo, né, para saber se a massa, né, se o método obtido pelo ar, né, o gás obtido pelo ar é mais denso do que aquele obtido por fontes químicas. Então, tem 2 métodos, né, com 2 médias, né,
2 métodos com duas médias, né? 2,31 e 2,29, com 7 medidas para o método 1 e 8 medidas para o método 2. Então, a gente queria saber se 2,31 de fato é maior do ponto de vista estatístico do que 2,29. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tem o desvio padrão do método 1 e o desvio padrão do método 2. Para você responder isso, você tem que fazer um teste T. Então, você tem que usar essa expressão, T calculado, e comparar com o valor tabelado, certo? E aí compara com o valor tabelado. Então, aí você faz isso, compara esse valor. Aí, para você calcular isso, você precisa do desvio padrão agrupado. Para você calcular o desvio padrão agrupado, você usa essa equação. Para você resolver essa equação, você precisa de quem? Desvio padrão do método 1 e desvio padrão do método 2. Número de medidas do método 1, número de medidas do método 2. E aqui tem tudo aqui, ó. Quando você pega esses dados, você tem tudo isso. Você tem 7 medidas do método 1, desvio padrão do método 1, e é só aplicação de fórmula direta, né? Sem problema nenhum. Bota no papel, joga na calculadora, né? E aí não é química, não é nada, é só matemática e operação de calculadora, né? Jogando aí tudinho, né? Vocês vão ter um desvio padrão agrupado desse valor. Não esqueça de colocar as unidades em grama. E aí você acha o valor de T calculado, né? Você faz isso, né? A gente viu que o valor de T calculado é de fato alto, 20,2. Quando você olha para a tabela, né? Você vê que o valor tabelado é 2,16. Então, o valor de T calculado é de fato muito maior do que o valor de T tabelado, indicando que a diferença ela é significativa, né, no ponto de vista estatístico, com 95% de confiança, certo? Então, a gente encerrou a aula passada com essa conta. Então, mais uma vez, resumindo, método 1, uma amostra, um grupo de medidas de uma amostra é avaliado frente a um valor, dito como real ou verdadeiro, né? Isso pode ser, por exemplo, a gente pode pensar também, nesse primeiro caso, no controle de qualidade, né, de uma certa amostra, né? Vamos supor, por exemplo, né, que eu tenha o valor de referência, o valor que a legislação, né, a Anvisa, enfim, delimita para um vinagre de cozinha, né, é que tem um teor de ácido acético com acidez de 4%. Certo? Então, eu posso estar lá, né? Eu estou analisando uma amostra de vinagre, né? Vou supor aqui, eu vou fazer um slide só para deixar mais didático, né? Eu estou lá, né? Eu tô no controle de qualidade dessa minha empresa, né? Analisando, né? Uma amostra que todos vocês conhecem, que é o quê? Uma amostra de vinagre. Então, o vinagre, né? Ele tem em torno, né? Deve ter em torno de 4% do teor de ácido acético, tá? HAC, para simbolizar o ácido acético, né? Que é o CH3COH, no vinagre. Então, aí imagina que chegou uma amostra, né, para você no laboratório, chegou essa amostra A, né? E aí você vai usar o método analítico que você tem lá, que é uma volumetria simples, né, uma titulação do vinagre com hidróxido de sódio, né? Volumetria de neutralização, a gente vai ver isso no curso ainda. E aí você calcula x1, x2, x3, x4, xn. 5, 6 medidas, né? E aí você tira a média. Tira a média. Aí você tira a média e aí você vai ter, né,
um valor de N, né? Específico. Tendo o valor de N, você vai ter um número de graus de liberdade e você vai ter um valor de T tabelado, certo? Então, o que é que você deve fazer nesse caso? Você deve comparar essa sua média com quem? Com esses 4%, para saber se ela é igual ou ela é diferente no ponto de vista estatístico. Se eu perceber que essa minha média, né, ela for muito próxima do valor verdadeiro, que é 4%, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que a minha amostra de vinagre ela está aparentemente dentro de especificação, ou seja, girando em torno de 4%. Por quê? Porque esses resultados vão estar muito próximos, né? Então, isso é um exemplo básico, né, prático de controle de qualidade, né, de um produto, certo? Que a gente pode tratar. Se, de fato, essa média, né, ela for parecida, sim, perfeito, tranquilo. Bom, esse foi o primeiro caso, né? Então, a gente tem até agora estudado 2 casos, certo? Esse foi o primeiro. O segundo foi o que eu mostrei, né? Então, resumindo, então, o teste T, né? É uma amostra A batida várias vezes. 1, 2, 3, N. Esse conjunto é comparado com o valor verdadeiro. Esse é o primeiro caso. O segundo, uma mesma amostra A, né, é medida por método 1, 1, 2, 3, 4, N vezes. E para o método 2, a mesma amostra, x1, x2, x3, x4, xz. Então, eu tenho 2 conjuntos. Então, a média de 1 é comparada com a média de 2. Esse é o teste T segundo caso, certo? E o último caso que a gente vai ver agora, o último caso é diferente. Eu tenho método 1 e método 2. Ao invés de ser apenas uma amostra, várias amostras. Amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, amostra N. Amostra 1, analisada pelo método 1, amostra 2, analisada pelo método 1, amostra 3, analisada pelo método 1, amostra N, analisada pelo método 1. A mesma amostra 1, ela é analisada pelo método 2, amostra 2, analisada pelo método 2, amostra 3, pelo método 2, amostra 4, método 2 e amostra N pelo método 2. Então, eu vou comparar se esses métodos produzem ou não resultados iguais, ou não, no ponto de vista estatístico. Então, eu vou trabalhar com N amostras para o método 1 e N amostras para o método 2. E aí eu vou comparar o resultado entre esses métodos, certo? Assim que a gente vai fazer para encerrar essa parte do teste T, certo? E a gente vai ver agora. Então, é assim, caso 3, a amostra 1 é medida pelo método 1 e medida pelo método 2, que não fornecem exatamente o mesmo resultado. A seguir, uma amostra diferente, denominada 2, é também medida uma vez pelo método 1 e uma vez pelo método 2. Os resultados não são iguais entre si. Então, o procedimento ele é repetido várias vezes, N amostras diferentes. E a pergunta é, os 2 métodos concordam entre si ou um é sistematicamente diferente?
Esse método é o que a gente chama de teste T pareado, certo? Então, muda um pouquinho apenas a forma como você encontra o valor de T. Então, todos os métodos você tem um objetivo, né? Achar T. É o T calculado, você acha e compara com quem? Com o valor tabelado para um determinado nível de significância, né? E grau de liberdade. É assim que a gente faz. Probabilidade e grau de liberdade. Bom, como é que calcula esse T? Né? É o questionamento inicial. É uma equação até mais simples do que a segunda que a gente fez. Para calcular esse T, né, eu vou ter, né, o valor das diferenças, a média, né, esse símbolo aqui, ó, aqui, significa que é a média, certo? Então, vai ser os valores absolutos, ele vai estar em módulo, né, esse valor aqui indica que é um valor absoluto, né, de quem? Da média das diferenças. Diferenças de quem, professor? Do método 1 com o método 2. Ou método A com o método B. Então, cada amostra ela é medida no método 1 e no método 2. Então, elas vão ter uma diferença de resultado. Ao final, vou ter várias amostras e aí eu tiro a média dessas diferenças. É justamente esse valor aqui de D. Tá? E aí, eu tenho a média das diferenças e calculo quem? O desvio padrão das diferenças. Como é que calcula o desvio padrão de diferença? É a mesma coisa do cálculo do desvio padrão. A gente aprendeu, né, que o desvio padrão, vocês aprenderam a calcular, né? Como é que calcula, né? É raiz quadrada do somatório de quem? De xi menos x média ao quadrado dividido por n menos 1. É a mesma coisa. Ao invés de ter x, eu vou ter o quê? A diferença de i e a média dessas diferenças. Então, eu vou ter, né? Eu vou ter a minha os meus argumentos suficientes para achar o valor de T. Tá? Então, como exemplo, né, aqui a gente tem, né, para ficar mais fácil a compreensão, aqui tem um exemplo para fins didáticos, né, de como é que a gente pode tratar esse assunto. Tá? Vamos supor que você está lá, né, você trabalha em alguma... Eu sempre gosto de associar isso a um ponto, não, ponto de vista real, né, que a gente pode encontrar, né. Vamos supor que você é contratado de uma empresa, né? E você está lá no controle de qualidade dessa empresa. Sei lá, recebe seu dinheirinho todo mês, né? Carteirinha assinada, né? Recebe um bom salário, né? Mas também tem grandes responsabilidades, né? Imagina que lá, né, tem um método que determina um determinado analito, né? Sei lá, alumínio e águas. Dizer que você está na Cagepa, talvez, né? E lá existe um método que determina, né, alumínio em água potável. Sendo que esse método é um método muito bom, certo? Mas é um método que tem alguns inconvenientes. É um método, estou supondo, certo? Estou dando exemplos. É um método mais caro, é um método que gasta muito reagente, que gera resíduo tóxico, que, enfim, tem apesar de ser bom, tem algumas desvantagens. E aí você lá, né, estudioso, né, como você que vocês são, né, imagina só a situação. Vocês querem propor um novo método, um método alternativo, né? Pode chamar, por exemplo, o método 2. Esse método 2 você estudou, você analisou, você pesquisou bastante na literatura, você conseguiu montar um protótipo de um método, organizar um método muito mais simples, muito mais rápido, né, robusto, né, nesse aspecto, né, e não gera resíduo tóxico ao meio ambiente, Primeira, né,
Mas não basta ser só bonitinho, ele tem que produzir resultados bons, tão bons quanto um método de referência ou um método que já é usualmente consolidado, né, pela empresa. Aí você vai comparar esse método 2 com o método 1. Você vai fazer essa comparação, certo? O método 2 com o método 1. Como é que você faz isso? Né? Você vai registrar, bater, né, medir N amostras, então você vai de 1, né, até N amostras. E aí, o que é que você vai fazer? Para cada amostra, você vai ter a diferença, né? Você vai ter a diferença dessa amostra, né? Aqui, a dessa, a diferença da amostra 1, da amostra 2, da amostra 3 e até, né? De quem? Da amostra 11, certo? Então, é, como é que calcula essa diferença? Essa diferença nada mais é do que é um menos o outro. Não tem mistério. É um menos o outro. Então eu coloco aqui, né, numa planilhinha Excel. Posso até abrir essa planilhinha Excel aqui para vocês, certo? E aí é fazer essa conta, né? Vou abrir essa planilha Excel aqui, deixa eu ver. Que é esses mesmos números eu vou colocar no Excel. Para melhor, mas a interpretação depois a gente volta para cá, certo? Deixa eu ver aqui o Excel. O Excel. Posso colocar que já está aqui. Professor, tem alguma aplicação, tipo, que o senhor possa demonstrar como é que sai os números de uma questão? Ou sempre vai estar mostrando assim? Como assim? Não entendi a pergunta. Pode reformular? Se tem uma pergunta para que o senhor faça a aplicação dessas fórmulas nela, porque desse jeito está embaralhando minha mente, não estou conseguindo entender nada. Pergunta? Sim, professor, uma atividade que tenha uma pergunta que o senhor possa jogar na fórmula desse tipo, assim, entendeu? Um exercício. É Isso. isso? Sim, eu vou passar exercícios para vocês fazerem, sim. Vou passar uma lista de exercícios que vai contemplar, entre outras questões, coisas assim como essa, certo? Mas é necessário revisar, pegar o material que foi feito. Eu já faço muitos exercícios. Isso aqui já é um exercício, entendeu? Isso aqui é um exercício. Se for olhar aqui do que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Cadê o slide? Isso aqui não é só embaralhar por forma. Isso aqui é um exemplo que contempla um exercício. Então ele vai fazer essas contas, né? Para responder esse exercício, esse exemplo. Mas vai ter, né? Vai ter outros exemplos também, né? Na listinha de exercício que são associados a esse tipo de aplicação, certo? Não se preocupe. Mas é necessário, eu digo mais uma vez, não acumular. Por exemplo, eu fiz exercício na aula passada. Quantos de vocês refizeram os exercícios que eu fiz? Né? Não é só assistir a aula, não. Você tem que refazer mesmo, né? Você tem que rever, né? Os slides estão no SIG, então você tem que pegar a calculadora, tem que pegar. Não tem mágica. Não tem mágica. Ou você faz, ou você refaz as coisas que foram feitas e faz outras coisas que não foram feitas tentando resolver, ou o processo de ensino-aprendizado vai tornar confuso, porque você vai ver um monte de fórmula, como você disse aí, e vai embaralhar toda a cabeça. Então, é interessante sempre fazer essa. Terminou a aula, outro horário que for, um tempo, tentar reproduzir o que foi feito. Vai estar o gabarito, as respostas estão aí, então é só tentar calcular e se esforçar para esse sentido. Certo? Alguém está chegando. Aí tem gente que chega a essa hora também de 7h40, às vezes também dificulta, né? Também a sequência. Mas vamos lá. Todo mundo vai aprender, certo? Então, eu vou até colocar essa fórmula aqui, essa fórmula do slide, certo? Para a gente não se esquecer, que é essa aqui, certo? Então,
O que a gente precisa fazer é achar o valor de t, certo? Então, a gente vai precisar fazer o quê? Primeiramente, calcular a diferença, né, do método 1 para o método 2. Então, eu vou ter o quê? Eu subtrair, né, um pelo outro, né? Então, eu vou subtrair, né? Vocês podem fazer isso numa planilha à mão, certo? Você pode imaginar que você escreveu isso, né? E você só pegar uma calculadora e diz, não, 14,2 menos 17,2, certo? Se você não tiver afinidade com esse programa usualmente trabalhado na universidade, né? Que é o Excel. É normal e pode ser que você não tenha familiaridade. Tem gente que chega no final do curso e pouco usa. Certamente vocês vão usar muito ainda na vida de vocês. Vocês ainda estão começando agora. Muitos já aprendem isso e vêm já sabendo algumas noções básicas. Mas você não é obrigado a saber mexer no programa para entender o que está sendo feito. O programa é apenas como se fosse uma calculadora. É uma ferramenta, é um dispositivo que você usa para que o teu resultado sempre se reproduza de maneira correta. Mas antes de fazer no Excel, é interessante que você faça na mão. Depois, use o Excel, se você souber, como uma forma de você saber que você realmente está certa a sua resposta final, né? Então, eu poderia muito bem responder isso na mão no papel, subtraindo 14,2 menos 17,2. Mas para otimizar o processo, eu vou dizer que essa célula aqui, menos essa célula aqui, vai me dar um resultado de menos 3. Né? Então, ao invés de fazer essa conta, né, um por um, no computador a gente só precisa o quê? Ó? Arrastar até a última célula 11, número 11. Então, ele já calcula automaticamente. Eu vou até aumentar aqui para ficar que está usando o celular, não ficar ruim, certo? Então, eu baixo o quê? Eu fazia o que aqui? Eu fazia essa subtração uma vez e depois eu seleciono toda esse conjunto, né? Clico aqui nesse pontinho e vou para baixo, ele vai me dar a resposta, certo? Observe que eles têm valores negativos e às vezes valores positivos, né? Ou seja, quando eu subtraio 14,2 menos 17,2, eu tenho um menos 3. Então, a média aqui caiu de ser o quê? Vai cair de ser o quê? Negativo, você vai ver, ó. Fazer a média, você soma tudo e divide por 11, né? Se eu somar todos esses valores de 1 a 11 e dividir por 11, eu vou ter a média. Então, a média de quem? Da amostra 1 à amostra 11. Toda essa planilha, toda essa aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma média de menos 2,491. Sendo que, na equação, a gente está trabalhando com valores absolutos, ou seja, em módulo. Por quê? Porque se eu não trabalho com... Aqui eu vejo só a magnitude, né? A magnitude dessas diferenças. Quanto maior for esse número, já que é uma média, maior vai ser a diferença entre esses 2 métodos. Consegue enxergar isso? Quanto maior for o valor de D, maior será a diferença entre os 2 métodos. Por quê? Porque eu vou ter, né, uma média. Então, cada uma linha dessa é resultante de quem? De uma média. Né? De uma média não, de uma subtração. De quem? De 14,12 menos 17,2, 27,9 menos 23. Vai me fornecendo valores. No final, eu tenho uma média. Se esse valor está alto, 2,491, que sobe para 10, para menos 10, para menos 15, para menos 20, significa que existe uma grande diferença desses 2 métodos. E nós não queremos isso. Nós queremos um método, né, que forneça resultado compatível com outro. Né? A gente quer propor um novo método, uma nova estratégia mais simples e quer resultados compatíveis com o outro. E aí, ó, idealmente se espera que esse valor seja baixo. Por que esse valor seja baixo? Porque eu vou ter o quê? Ao final, se a minha média das diferenças for baixa, eu vou ter um valor de T muito baixo.
E aí eu tenho que comparar o valor de T com o valor de T tabelado, né? Então, vai ser a mesma coisa. Se o valor de T for menor do que o valor de T tabelado, não existirá diferença significativa entre esses dois métodos. Eles vão ser iguais no ponto de vista estatístico. Não haverá diferença, certo? Agora, se esse T calculado for muito grande, né, sim, vai existir, sim, de fato, uma diferença significativa. Por isso que esse valor não pode ser muito grande. Porque se esse valor for muito grande, isso vai alavancar o quê? O valor de T. Né? Então, isso vai dar uma maior chance de o valor de T ser maior de fato do que o valor de T tabelado e, por consequência, né, ser diferente esses grupos de medidas. Então, quando você calcula a média, você pode calcular a média, né, isso aqui, e calcular o desvio padrão. O desvio padrão a gente já viu como é que calcula, né, na outra aula, né. É só você colocar 10 VPAD, já vai direto, né, 10 VPAD, seleciona todas as células, né? Ou você faz assim, ou você vai na calculadora, que a calculadora faz mais, ou você faz igual nós fizemos na primeira aula que nós mostramos o conceito de desvio padrão, faz com essa equação aqui, né? Essa equaçãozinha aqui, certo? 1 a 1, né? E faz com base nessa equação e acha o desvio padrão. Tanto faz, ou usar calculadora ou usar isso. Bom, aí basta você resolver agora essa equação, né? Você tem n igual a 11, né? O, o desvio padrão calculado e o valor da média das diferenças, certo? Quando você faz essa conta aí, né? Você jogar aí nessa conta aí, né? Você pode, né? Aqui já está a equação para quem quiser, né? Eu não vou me deter a isso, certo? Vocês podem fazer isso no tempo de vocês, na mão, manual, o que for, mas eu posso deixar com vocês essa planilha depois é, e vocês treinam ou veem na verdade esse resultado aqui, né, do, do slide, ele já tá com um resultado, né? Posso até voltar aqui para ele, que é a mesma coisa, né? Então, aqui eu vou ter, né, esses valorzinhos, né, que essas diferenças, certo? De cada uma das colunas, né? Vou ter a média, né? Que é só somar tudo e dividir pela o número de medidas, né? E aí, ao final eu tenho, né, consultando a tabela, né, 11 amostras, então o grau de liberdade vai ser 11 menos 1, 10, e isso vai me dar um valor de T tabelado de 2,228. Então, eu tenho que comparar o quê? O meu valor de T calculado, né? O que é T calculado? É essa equaçãozinha aqui, ó, essa daqui, certo? Como nós mostramos agora, né? Quando você faz essa conta aqui, né? O que é que você vai ter? Você vai ter um resultado de 1,224, certo? Esse é o valor calculado. Nada mais é do que o que aqui? Você dividir o valor da média pelo desvio padrão e multiplicar pela raiz de 11, né? Que é N. E isso deu um valor de 1,224. Então, 1,224, consultando, né, comparando com o T tabelado, é um valor menor do que 2,28. Então, isso indica o quê? Né? Que esse método 2, ele é igual, semelhante, do ponto de vista estatístico, com o método 1. Ou seja, o resultado que o método 2 está fornecendo, certo? É compatível do que aquele fornecido pelo método 1. Então você lá na sua indústria lá, né, conseguiu de fato mostrar, provar, né, na sua empresa, que esse método que você está propondo, né, para determinar alumínio em água, ele produz resultados similares ao método 1. Isso com 95% de confiança. Você provou que eles são compatíveis.
Para você eles serem compatíveis, eles não tem que ser exatamente igual, né? Quando a gente vê que tem amostras que tem uma diferença de menos de 2,5, outra tem uma diferença de 0,6, é normal. Mas quando você tira a média, essa diferença não é uma diferença tão alta, né? Trabalhando com a média, trabalhando com essa estatística, a gente consegue concluir e dizer assim, não, esse método é similar a esse outro aqui, certo? E aí você consegue ter esse diagnóstico, né? E dizer assim, nessa avaliação que eles são, de fato, compatíveis e são similares. Isso com 95% de confiança, sempre avaliando essa confiança, né, e indo para a tabelinha, né, que resguarda esses valores. Certo? Então, esse é o último teste T, certo? Esse é o último teste T. Existe, para a gente encerrar essa parte de estatística, ainda 2 testes. O teste F e o teste Q. Hoje a gente fala do teste F, e na próxima aula a gente pode falar do teste Q. Alguma dúvida com relação a esse cálculo, a esse entendimento dessa questão, desse exemplo? Passou batido em algum momento aqui da explicação? Alguém quer fazer algum comentário? Basicamente é isso. A dificuldade pela experiência que eu percebo é só às vezes as pessoas lerem o que se pede e saber qual o teste ser aplicado, a interpretação, né? Então, assim, com os exercícios talvez fique mais claro. É, é mas a vantagem é que a gente não precisa decorar a fórmula, né? Não precisa decorar a fórmula. A informação está aí. A informação está aí para todo mundo. Então, você ele possa essa informação e saber onde buscar, aí sim você consegue resolver qualquer coisa. Aí desde que eu sempre falo isso aos meus alunos, né? É, hoje o problema não é ter a informação. Todos nós temos a informação. Temos e-books, temos internet à nossa disposição, nós temos livros, nós temos um monte de coisa. Mas isso não acaba não bastando. Por quê? Se sobressai aquilo que sabe aproveitar bem essa informação, sabe onde buscar, né? A prova que ocorre no sistema remoto é uma prova consultada. Então vocês podem estar com um monte de livro aqui em cima, né, na mesa, né? 500 livros. Não adianta se você não sabe onde buscar a informação que você precisa no livro. Você tem aquelas 2 horas para fazer a prova e 500 livros na mesa. Que É adianta verdade, isso? professor. Tive uma experiência péssima no semestre passado em relação a isso. É. E isso acontece por quê? Porque não teve não parou, acumulou assunto, não, por exemplo, agora, eu já posso lançar uma lista de exercícios para vocês, com todo o conteúdo que eu já dei. Ficou faltando só o teste Q para encerrar esse modo. Desde a parte do algoritmo significativo de tudo. Então vocês já vão fazendo, é uma lista com gabarito. Então, quando você começa a fazer exercício, se você for observar os meus slides, para estudar para a prova é uma maravilha, porque tem muito exercício. Então, como tem muito exercício, você pega ele e tenta fazer, né, com papelzinho e lápis, comparando. E aí, com a nova lista de exercícios, você vai tentar associar esses exercícios que estarão na lista com aqueles que foram respondidos em sala. Aí você quer aprofundar mais e você vai para um livro, né? A minha época era diferente, nem não faz nem muito tempo não, mas eu acho que a gente aproveitava mais assim a biblioteca, os livros. Eu acho que vocês aproveitam um pouco os livros. Eu trocava tapa com um amigo meu para ver quem conseguia um livro lá na sexta-feira para levar para casa. Aquele livro de reserva. Tinha que brigar para quem chegava primeiro
Hoje o povo só acha esses livros tudo pirata, né, na internet, os e-books, assim, o mercado negro, né, o mercado proibido, né, e aí as pessoas vendem ou, ou assim, tomam os direitos autorais de autores com base nesses livros, né? Mas a informação tá aí, tá disseminada, né? Ela tá, todo canto tem. Hoje você vai para o médico, né? Você vai para um banco, você leva um celular e aí você é, consegue estudar para a prova com o celular. Coisa boa, né? Coisa boa. Hoje você consegue responder a prova, né? É, é, não é exagerar não, mas porque a prova é concentração, mas esse ensino remoto, no começo eu realmente tive um pouco de dificuldade para ter o meu espaço, né? No começo, né, que eram só 15 dias, foi uma loucura. Diziam isso pra gente, né? Só vão ser 15 dias. Nós acreditamos pela nossa pouca experiência, né? Não é experiência nenhuma, na verdade, do problema que hoje eu estava dando aula presencial, eu comentei e refleti com o aluno, né? A gente já vai nessa pegada há quase 2 anos. 2 anos. Falta hoje é 31 de agosto, último dia de agosto. Faltam 4 meses para terminar o ano. As últimas aulas presenciais que nós tivemos na UFPB, teóricas, foi comecinho lá de 2019 e 20. 2020. As últimas. Lá pra cá nada. Então vai acabar esse são 2 anos nessa pegada, 2 anos. Então a volta vai ser difícil também, como foi a entrada no meu remoto. No começo, juro a você, no começo era uma loucura. Eu trouxe meu computador para casa, eu trouxe a minha impressora. Eu coloquei a minha impressora é, na cozinha, né? Então a impressora dividia espaço com uma galinha que eu tenho aqui, a galinha coloco os meus ovos, né? Um jarrinho, né? Que é o formato de uma galinha, né? E aí no começo era tudo farra, né? Fecha, home office, né? Tirava foto, selfie, né? Publicava no Instagram, né? A home office. Aí o menino chorando, o menino sem aula, o menino chorando, aquela confusão, ninguém sabia o que se passava, né? Aí começam as aulas, aí começam as dificuldades, os alunos sem internet, os alunos, ninguém gosta de ligar a câmera, né? Vocês não ligam a câmera, né? Às vezes eu até entendo porque hoje nem tanto à noite, mas de dia, pela dinâmica da casa e do canto que você está, né? Às vezes é complicado, né? Alunos já relataram o problema. Professor, minha filha, meu filho grita muito. Não sei o que, aqui na rua passa, né? É, muito carro de zoada e tal, e é por isso que eu não ligo. É completamente compreensível, né? Isso, mas eu penso que teremos uma dificuldade similar no retorno. Essa pandemia ela mostrou muita coisa e as pessoas que são aquelas pessoas que são mais assim, que já eram assim difíceis de se relacionar, vão ficar mais ainda presas no casulo para depois voltar ao normal. Sem contar com os problemas psicológicos que surgiram também com essa pandemia, tanto pelo isolamento quanto pelas perdas, né? Que nós tivemos muitas, né? Pela gravidade da doença, que é uma coisa muito séria. Mas eu espero mesmo que ano que vem a gente consiga ter aulas presenciais, de todo modo. Como é? Alguém falou alguma coisa aí, o quê? A gente de noite tá todo arregaçado dos perrengues do dia do professor. Como assim? Não entendi. Eu falei que a gente de noite tá todo arregaçado dos perrengues que a gente passa durante o dia. Sim, Tá todo, professor, todo feio, todo arregaçado. arregaçado. Certo. Né? Mas isso presencialmente também, né?
Professor, mas presencialmente você bota um batomzinho, um negocinho. Aqui em casa eu não vou botar batom. Antes de ir, ainda toma um banhozinho, um perfume, se arruma um pouquinho, passa uma água no cabelo. Pode pegar feio no canto. Mas sabia que você pode fazer a mesma coisa em casa? Professor, passar batomzinho em casa? Jamais. Sim, você se sente melhor. Veja só, eu gosto de, inclusive, antes, hoje não, porque tava meio apressado. Eu falei até que tava jantando. Mas de manhã, de tarde, quando eu vou dar aula, eu gosto de me arrumar, né? E ficar assim, a me arrumar para dar aula, entendeu? E Pois se sente bem, você se sente depois de bem. um dia. Parece que você vai trabalhar. Eu entro aqui no meu escritório aqui, fecho a porta, vou trabalhar. Pois depois de um dia, que eu passo o dia todo estudando para fisicoquímica. Professor, eu só o regaço. É, mas é isso mesmo. E essas aulas remotas acaba a gente dividindo, né? O professor divide, queira ou não, o espaço dele, né? Abre para todo mundo, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Que é minha casa aqui, que tem uma televisão quebrada, né? Final do curso eu mostro mais aqui como é o meu ambiente aqui, para quem tiver curiosidade de ver os meus livros, os brinquedos dos meus filhos que ficam aqui jogados. E é luta, mas vamos lá, né? Na graça do Senhor vai dar tudo certo, se Deus assim permitir. Voltando. Bom, para a gente concluir a aula de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho agora de um teste, já não é mais teste T, é um teste que a gente chama teste F. Esse teste F, quem tem dificuldade com cálculo, com conta, é talvez aquele mais fácil e mais simples de ser feito pela matemática envolvida, que é muito simples. É só uma fração, é só uma fração. Dividir um número por outro número, é só isso. Bom, esse teste de significância é usado para comparar precisão. Como assim comparar precisão? A gente já falou sobre precisão, diferença de precisão e exatidão. Então, existem pessoas que são mais precisas do que outras, né? Por exemplo, aquele tema das flechas, lembra das flechas que a gente, né, discutiu o conceito sobre precisão, né? Ou seja, produz resultados muito próximos entre si. E outras não precisas, possuem resultados muito distantes, muito afastados entre si. A gente já sabe, você entendeu o conceito de precisão. A gente pode agora comparar, né, de fato, se existe diferença significativa no conjunto de medidas, a precisão do conjunto de medidas. Por exemplo, eu sou um analista experiente, estou lá no laboratório fazendo medida de cobre numa amostra numa medida de açúcar numa amostra de uma fruta qualquer, né? Frutose no açúcar. Carboidrato, né? Eu tenho um problema com carboidrato sério e preciso, né, determinar, né, o teor de carboidratos num determinado alimento, ou de proteína, né, qualquer, né? Sei lá, uma proteína, né, que é... Eu quero analisar o whey protein, né, teor de proteína, para saber se aquele meu whey protein que está chegando, ele contém o teor de proteína necessário declarado no rótulo. E aí eu estou lá analisando esse whey protein, né, e aí eu tenho um conjunto de medidas associadas a essa análise. Eu, que sou um analista experiente, que já uso esse método para determinação de proteínas há muito tempo, né? Tá lá, eu fecho os olhos e consigo determinar, operar as minhas vidrarias, o meu material de maneira muito rápida, porque eu tenho uma experiência. Aí eu estou querendo treinar um jovem que vai começar agora no laboratório. Vocês esperam que a precisão dele seja igual à minha, né? Para quem está começando, é muito provável que não, não é verdade? É muito provável que o conjunto de medidas dele, né, sejam diferentes
umas das outras. Porque está começando agora, né? Então, eu vou deixar esse meu aluno, esse meu estagiário, apto para operar essa minha máquina quando ele tiver, né, um conjunto de medidas produzidos por ele apresentar precisão igual à minha, no ponto de vista estatístico. Similar à minha, no ponto de vista estatístico. Não precisa ser maior do que a minha, mas similar à minha. Ou seja, eu vou fazer um teste que vai verificar a minha precisão com a precisão dele. Certo? Esse é o teste F. Então, a gente sabe que para medir precisão, uma métrica interessante é o desvio padrão. Então, a conta é só essa. Né? É um F calculado que é comparado com um F tabelado. Tá? Então, é basicamente isso. É isso que o valor de F. Né? É essa expressão aqui. Ó. Vou tirar aqui minha ponteirinho aqui. Deixa eu ver. Ponteiro, caneta. Bom, vou pegar minha mesinha digitalizadora. Diferentemente das outras contas, a nossa conta vai se resumir a isso aqui, ó. Então, é um F calculado. A gente vai comparar com um F tabelado, que daqui a pouco eu vou dizer como é que acha isso, certo? É um pouquinho diferente só para achar essa tabela, mas tá lá. Bom, para achar o valor de F, o que é que você precisa fazer? Você precisa calcular a variância de um conjunto de dados e a variância do outro conjunto de dados. A gente sabe que variância é igual que se o padrão A ao quadrado. Esse é o conceito de variância. Então, eu vou ter a variância de um metro e a variância de outro metro. Por convenção, né, até porque a gente vai ter que comparar isso com a tabela, convenciona-se o quê? Na hora de for calcular o valor de F, colocar sempre no numerador aquele que tiver a maior variância. Vamos lá. Se o x deu uma variância de 2,4 e o y deu uma variância de 2,5, eu devo colocar o quê? Como a variância do y é maior do que do x, o meu f calculado deve ser o quê? Deve ser a variância de x, de y, dividido pela variância de x. Por quê? Porque, por convenção, o valor da variância maior é colocada no numerador. Então, vocês vão ter dois conjuntos de medida, x e y, com várias medidas. E um desvio padrão de x e um desvio padrão de y. Você vai observar a magnitude desse valor e vai observar a magnitude desse valor. O que for maior, você coloca no denominador. E aí acha F. Certo? Então é muito simples. É só você calcular o desvio padrão, elevar ao quadrado e dividir o maior pelo menor. E acha o valor de F. E aí, ó, se o valor de F encontrado, calculado, ele for maior do que o tabelado, que nós vamos aprender daqui a pouco, a diferença é significativa. Isso quer dizer o quê? Que esse grupo de medidas apresentam precisões diferentes. Como assim precisões diferentes? Um é melhor do que a outra. Um é mais preciso do que a outra. Entendeu? Agora, para liberar esse jovem, né? Estou dando um exemplo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, um exercício, certo? Ele tem o quê? Que ter um F calculado menor do que o F tabelado. Ou seja, para não ter diferenças significativas entre esses grupos de medidas, certo? Então as precisões seriam similares. Como é que a gente acha esse F tabelado? Tem uma orientação aqui importante para achar esse F tabelado. Como é que a gente faz? A tabelinha é essa, certo? Então, assim, o que é que eu tenho aqui nesse lado aqui? Eu tenho o número de graus de liberdade aqui.
do denominador. E nesse outro lado, eu tenho o número de graus de liberdade do numerador. Tá?